Viva, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Tertúlia Bola Branca. O meu nome é Eduardo Soares da Silva, comigo em estúdio tenho o Rui Miguel Tovar, o Afonso Cabral e também a partir da Arménia o treinador Manuel Tulipa, atualmente a treinar o UFC Ararat Arménia. Vamos dissecar a vitória do Porto no clássico contra o Sporting e lançar também o arranque do apuramento da seleção portuguesa para o Mundial 2026, que vai começar precisamente em solo arménio. Mas vamos começar pelo futebol de clubes. O Porto foi a Alvalade vencer o Sporting por 2-1, marcaram Luke de Jong e William Gomes, 2 golos de rajada. O Sporting respondeu, reduziu com o autogol de Neuen Pérez, mas não conseguiu evitar a derrota. Começo pelo Manuel Tulipa, em direto da Arménia e do outro lado do mundo. Tulipa, foi uma vitória justa do Porto? Olá, boa tarde. É um prazer estar convosco. Sim, foi um jogo muito bem disputado. Eu acho que as duas equipas jogaram bem, em fases diferentes do jogo, mas na minha opinião até, porque eu acho que na segunda parte o Sporting melhorou um bocadinho, houve ali quase a possibilidade de um empate. O Porto pareceu-me uma equipa muito mais adulta, muito mais agressiva também em alguns momentos do jogo, com alguma matreirice também, apesar da sua equipa ser até bastante jovem. E acaba por se aceitar o resultado, mas o Sporting também foi uma equipa que soube jogar muito bem o jogo, de uma forma diferente à que estávamos habituados, claro, com uma estrutura também diferente, com dinâmicas novas, mas foi um bom espetáculo. Afonso, tu estiveste no estádio e fizeste os comentários do clássico. Disseste na altura que foi o melhor jogo da temporada até agora. A frio, mantens a mesma opinião? Porquê é que achas que foi o melhor jogo da Boa época? tarde a todos. Mantenho porque acho que foi um jogo com um nível de intensidade que muitas vezes não vemos em Portugal nos embates entre os grandes, ou seja, normalmente uma equipa com algum ascendente, e estou a colocar jogos Sporting Porto, Sporting Benfica, Benfica Porto, uma equipa com algum ascendente e outra equipa mais ou menos satisfeita com um empate. Neste caso não foi isso que aconteceu, foram duas equipas atrás da vitória, duas equipas a tentar pressionar alto, a tentar condicionar as construções e até os pontapés de baliza do adversário, muitas vezes a conseguirem recuperar a bola também alto, fruto dessa intensidade, fruto dessa alta rotação. Parecia que às vezes houve ali momentos em que parecia que as equipas estavam a cometer demasiados erros fáceis, mas acho que tem mais a ver com a intensidade e a agressividade que estava do outro lado. E a verdade é que é o melhor jogo do campeonato porque antes da partida, no pré-jogo, sabíamos que as duas equipas vinham num bom momento de forma, vinham as duas de 9 pontos em 9 possíveis, mas mais do que isso vinham as duas de vitórias convincentes, ou seja, o Sporting já tinha ganho 6-0 no campeonato, 4-1 na Madeira após ter começado até meio tremido, o Porto também venceu 4-0 na antecâmara deste clássico, portanto, mesmo a nível de jogo, a nível daquilo que se passa em campo, as equipas estavam muito bem as duas. E acabaram por confirmar, foi um excelente jogo, acho que a vitória é justa, mas é daqueles jogos em que quem ganhou foi quem viu o jogo, independentemente do clube, independentemente do que se passou dentro do campo. Rui, concordas com a ideia que necessariamente não houve a prevalência de um sobre o outro, que foi um bom espetáculo? Sim, de acordo. Bom dia a todos, sem dúvida, e bom dia ao Tulipa. Boa noite já. Olá. Boa noite. É mais boa noite. Mais boa noite. Concordo, sim. Foi um jogo especial porque estávamos em agosto e a intensidade era alta, como disse o Afonso e bem. Gostei muito de ver as duas equipas. O Porto, de facto, já o ano passado tinha vencido o Sporting nesta altura do ano e até foi a Supertaça. Foi um jogo que deu um título e com uma reviravolta espantosa. Aqui ganhou e em certos momentos até parecia que estava a jogar em casa da forma tão mandona como se apresentou. Foi interessante. O que eu senti no Sporting foi que jogou muito bem para a frente, mas depois para trás, e o Afonso estava a dizer que correram sempre atrás da bola, não é? A verdade é que de facto o Sporting correu muito e até fez mais ataques. Teve mais a baliza do Porto no horizonte, embora o Diogo Costa só tivesse feito 2 defesas, uma delas espetacular. Grande defesa. Mas cá atrás o Sporting bloqueou um pouco e o Porto aproveitou muito bem, tal como tinha aproveitado o ano passado. Estamos em agosto, é muito cedo ainda para estar a fazer para desenrolar o tapete vermelho sobre alguma coisa, mas chegarmos a este nível em agosto é interessante e a perspectiva da época é animadora, embora tenha pena que falte que o quarto grande
não se assuma como um bocadinho mais do que o quarto grande, né? Porque o Braga empatou, portanto perdeu mais pontos. E tenho pena que o Campeonato Português se resuma também a estes três, sempre. Sim. E é verdade, há bons jogos, mas tenho mesmo pena que seja sempre a mesma coisa, ano após ano. Afonso, ainda falando um bocadinho do clássico, a grande novidade foi, a grande surpresa até foi a entrada do Rodrigo Moura no 11, por uma lesão de última, pelo menos anunciada de última hora do Gabri Veiga. Que avaliação é que fazes da prestação do Rodrigo Moura, sendo que foi o primeiro a sair no início da segunda parte? Eu acho que o Rodrigo Moura, na minha opinião, foi dos melhores até do Futebol Clube do Porto. Eu tinha falado disso já no jogo, ao intervalo, disse que estava a ser provavelmente dos destaques positivos, até porque poderia mostrar alguma falta de entrosamento com os colegas, alguma falta de minutos, e isso não aconteceu. Agora, o que aconteceu, e eu acho que é por isso que o Rodrigo Moura acaba muitas vezes por ser preterido, é esta energia que se vai esgotando mais rápido do que aos colegas. Ou seja, o Rodrigo Moura faz uma primeira parte, tal como o jogo estava, de alta intensidade, ou seja, com bola, é aquilo que lhe reconhecemos, muita capacidade no drible, condução, decisões certas, sempre no sítio certo, à hora certa, para tomar a decisão certa. É espetacular ver isso. Mas depois com bola também muito agressivo, e o Porto faz aquela pressão de encaixe quase individual, e ele tende a andar sempre atrás da sua referência, portanto desgasta-se muito e dá a sensação que não voltou do intervalo. Ou seja, fez uma primeira parte excelente, na minha opinião, mas depois foi caindo, e isso também está diretamente relacionado com aqueles primeiros 15 minutos em que o Sporting ganha algum ascendente. O Farioli muito bem a interpretar aquilo que o jogo precisava e a ver que a sua equipa estava em queda, tirou o Rodrigo Moura, o Francisco Moura, e curiosamente 2 minutos depois marca o primeiro golo. Portanto, acho que a gestão do Moura acabou por ser bem feita nesse sentido, enquanto teve pilhas dos melhores, mas acabaram-se demasiado cedo. Tulipa, concordas com esta ideia do Afonso, que o Farioli mexe rápido e mexe bem, percebendo ali uma quebra de intensidade do Rodrigo Moura, até pela forma como o Porto gosta de jogar agora com o Francesco Farioli? Bem, eu acho que é um momento do jogo em que o Sporting estava um pouco por cima até. As substituições vêm nesse sentido, de querer mudar o paradigma do jogo. O que eu acho é que o Porto hoje joga com uma intensidade elevada, ou seja, e pede muito também a que os seus jogadores da frente sejam intensos nos momentos defensivos, e é normal também que esses jogadores depois percam alguma frescura. Quando nós falamos também de intensidade, não falamos só de intensidade física, falamos também da processual, ou seja, de sair de uma ação e entrar noutra. Isso também provoca um grande desgaste. O Rodrigo, eu conheço bem o Rodrigo é um jogador muito inteligente, ou seja, neste novo Porto, para mim isto é surpreendente o que está a acontecer. Eu não tenho prestado a devida atenção à equipa do Porto, mas acho que o treinador está a fazer um trabalho incrível, porque a equipa em 2 meses mudou completamente aquilo que fazia a época passada. Tem novos jogadores, acho que os jogadores também foram muito bem contratados para aquilo que é a ideia do treinador. Ou seja, o Porto organiza-se muito bem no seu processo ofensivo, é uma equipa com qualidade na sua construção, baixa e de segunda para a terceira fase, com muitos jogadores altos, com muitos jogadores constantemente a ameaçar a profundidade, e o Porto, com qualidade, faz chegar a bola entre linhas muitas das vezes, e depois mexe muito bem nos 2 laterais que baixam para construir a 4, mas depois, quando a bola entra num espaço mais alto, também se envolvem nas rupturas, como foi o primeiro jogo, o primeiro golo. Portanto, é preciso ter muita qualidade, muito treino. E eu acho que o Porto, em alguns momentos, mesmo não estando na segunda parte por cima do jogo, conseguiu desenvolver ações muito eficazes, muito inteligentes, por responsabilidade daquilo que é a sua ideia de jogo. Ou seja, o médio dinamarquês, o Victor, mexe-se muito para fora também. Não é um jogador muito posicional, é um jogador que vai com o jogo, que muitas das vezes entra na área para finalizar. O Rodrigo igual, os 2 extremos, para mim o William fez um jogo incrível outra vez. Portanto, há uma dinâmica ofensiva muito grande, em que a estrutura fixa, mais ou menos, do Porto são quase sempre os 2 centrais e o Varela, porque depois quase todos os outros jogadores se intervêm e muitas das vezes até chegam à área. Às vezes o Porto tem 6, 7 jogadores na área, e isso é difícil de parar.
nomeadamente o Sporting, que eu acho que apresenta algumas dificuldades a nível defensivo quando se estrutura numa linha A4. E sobretudo, Tulipa, desculpa interromper, quando o Diomande não está, depois a defesa de cruzamento, sobretudo, também acaba por ser mais complicada. Sim, quando não encaixa na linha, quando ele não encaixa na linha, quando ele fica como referência para a segunda bola, muitas das vezes o Sporting até abordou algumas situações em inferioridade numérica dentro da área. Rui, ainda sobre o Rodrigo Mora, ele percebe-se em teoria porque é que não tem um lugar no 11, nesta forma de jogar, mas o que mostrou provou que vai ter muitos minutos esta temporada e se calhar pode ser exagerada esta vontade de sair para se jogar, tendo apenas 18 anos. Sim, eu percebo tudo, não é? Percebo todas as ideias, não estou lá para ver as coisas, isso também era importante, mas daquilo que eu percebo dele, e o Tulipa há bocado estava a dizer que o conhecia bem, isso também é importante, falar com pessoas que conhecem bem a personalidade do jogador, e a primeira tertúlia que aqui tivemos, ainda respeitante a época passada, porque era Mundial Clubes, até foi o Helder Cristóvão que falou do João Félix, e é muito importante ouvir as pessoas que os treinaram quando eram mais novos. Eu entendo que o Rodrigo Mora, claro que tem... digo eu, tem lugar em qualquer 11, mas depois, no início da época, não teve, não é? Isso é estranheza, mas nós não estamos lá, eu sei lá o que é que se passa, se ele é dedicado, se não é, se tem algum toque, se não tem, eu não sei nada. E os clubes também se fecham muito, não são tão... não há tanta liberdade como nos anos 70 e 80, em que o médico falava e não havia reservas entre a comunicação com o jornalista ou até com os adeptos e os sócios. E o que eu entendo do Rodrigo Mora é que é um ET, e nós aqui já falámos também na segunda tertúlia, ou na primeira, é um ET que caiu em Portugal, como há muitos. O que interessa é que ele tenha a cabeça no sítio e que dê sequência a ser ET, porque ETs há muitos, não é? Muitos, e o João Félix é um deles, por exemplo. Não é? Portanto, são jogadores muito interessantes de analisar, de ver jogar, e não há dúvida que foi uma surpresa muito agradável. Primeiro, saber que ele ia jogar de início, que, como tu disseste, foi de última hora, o Gabi Veiga. E depois foi surpreendente vê-lo com aquelas pias todas na primeira parte. Portanto, anima-nos ver, e seja qual for, deixamos de fora a clubite e só entra no nosso mundo a futebolite. Nós ficamos, este miúdo é um fenómeno, não é? Porque tem 18 anos e nós pensamos, o que é que eu era com 18 anos? Eu ou qualquer um de nós, na nossa profissão, não éramos aquilo. Portanto, isso é muito agradável vê-lo jogar, até uma pessoa fica emocionada. E é muito interessante vê-lo num jogo com uma responsabilidade alta, embora seja campeonato, portanto é uma jornada, não passa nada, não é? Mas é um clássico, não é? E o peso que tem, mas é um clássico, cultural exatamente, até. sim. E fora, não é? E ele, de facto, encarou aquilo com aparente normalidade e jogou aquilo que sabe. E isso é maravilhoso ver isso num miúdo com 18 anos. Tulipa, conhecendo o Rodrigo Mora, a forma de jogar e olhando para esta forma de jogar do Porto, para vermos Mora no 11, poderemos ver ligeiras alterações na forma de jogar do Porto para potenciar o Rodrigo Mora ou terá de ser o Rodrigo Mora a adaptar-se a uma destas posições, quer de interior ou de extremo, com as alterações que o Rodrigo Mora pode ter que fazer para se adaptar a estas posições? Depende da parte também estratégica do jogo, depende do adversário, depende de muitas coisas. Mas eu concordo com o Rui Miguel Tobar, o que ele estava a dizer, ou seja, é tão bom vermos um talento a poder evidenciar-se em campo, porque o Rodrigo é um pouco isso. O Rodrigo faz-me lembrar o João Pinto, que é da minha geração, quando tinha 16, 17 anos e começou a jogar no Boa Vista, ou seja, joga bem entre linhas, aparece bem em tabela, faz golos muitas vezes fora de contexto, aparece de cabeça, finaliza. Portanto, esse tipo de jogador e esse tipo de ideia parece-me que hoje é necessário ter no Futebol Clube do Porto. Quando o ano passado víamos um pouco o Porto a jogar, o Porto era muito cinzento, ou seja, o Porto este ano é uma equipa intensa, com dinâmicas muito interessantes, mas privilegia jogadores de qualidade, jogadores com capacidade técnica, jogadores que sejam fortes no 1 contra 1, que tenham criatividade, que arrisquem. E o futebol tem que passar por aí. Ou seja, nós não podemos
estar sempre a amarrar este tipo de jogadores. E eu acho que ele pode muito bem jogar ou fora, ou como o segundo 8, com o Porto muitas das vezes como constrói com um Varela mais baixo, põe quase o 8 e o 10 muito altos, para depois eles poderem baixar um pouco, virem de cima para baixo e poderem depois ligar novamente com o médio que fica de frente ou com os laterais que estão mais baixos também. Portanto, ele pode jogar em várias posições, na minha opinião. E o que eu acho é que neste pouco tempo, nestes 2 meses, há claramente um conhecimento generalizado de todos os jogadores, daquilo que o treinador pede e daquilo que são claramente os posicionamentos de base e os posicionamentos dinâmicos da equipa. Isso para mim é extraordinário. E sendo treinador, o quão difícil é atingir esta maturidade quase da equipa com tão pouco tempo de trabalho? É muito difícil, Vejam que no 11, praticamente o guarda-redes mantém-se, o Francisco também jogou o ano passado, o Pérez jogou, mas não jogou com este nível, por exemplo, que está a jogar, o Varela mantém-se, depois é tudo novo, não é? E o Mora jogou este jogo também. E portanto, tu tens esta riqueza de comportamentos, de qualidade. O treinador tem que ser um treinador muito ciente, que define muito bem quais são as prioridades para este trabalhar a diário, para cimentar todos os seus processos, e depois todas as equipas são diferentes. E a verdade é que aquilo que se fez agora por parte do Futebol Clube Porto contra o Sporting, na minha opinião, é de grande nível. Mas depois também tive a oportunidade de ver mais 2 jogos anteriores, e a qualidade está lá. A qualidade, mesmo mudando 1, 2, 3 jogadores, não muda. Porquê? Porque as coisas estão muito bem enquadradas, muito bem perfiladas na ideia dos jogadores, e o Porto tem uma organização a sair da primeira para a segunda fase, em que chama muito bem o adversário, e depois consegue ligar por dentro, e tem uma aceleração que é quase impossível depois o adversário voltar outra vez para defender a sua baliza. E, portanto, é mérito do treinador, e tu não podes também, no fundo, conseguir fazer isto em tão pouco tempo se não tiveres claramente jogadores com qualidade. Eu acho que o Porto foi muito bem ao mercado, construiu uma equipa, na minha opinião, muito competente, e que eu acho que vai ser um sério candidato a ser campeão este ano. Rui, foi uma noite de afirmação também para o treinador do Porto, para claro. Farioli. Sim, tão pouco tempo, é o que diz o Tulipa. Já lá vamos porque é que é Tulipa, mas pronto, calma. E também dou razão ao Afonso. De facto, é muito interessante perceber que o Porto mudou do 8 para 800, não é? Passou por cima de 80 como se nada fosse durante o verão, contratou uma série de jogadores que não sabíamos a mais-valia deles, porque uma coisa é jogarem bem naquele campeonato, naquele contexto, outra coisa é jogarem bem na mesma equipa, todos. Sim, e no ano passado também se dizia que o Porto tinha feito um bom mercado, e depois acabou por se provar não ser tão bom. Exatamente. E é muito interessante ver isso, porque primeiro é um treinador estrangeiro e às vezes é novo, e muitas vezes temos a tendência, e isto da tendência não é bom nem mau, é uma tendência só, de pensar que o português é bom, e que, por que não apostar, por exemplo, num homem com 50 anos, não é? Que sabe o que é que está a fazer e sabe o que é Portugal, porque vive aqui desde sempre. E depois às vezes vão buscar um treinador novo, de outro país, e a gente pensa, mas o que é que ele vai representar aqui o que é que ele vai ensinar-nos? E até agora está ótimo, está uma boa experiência. Já no Ajax tinha feito um bom trabalho, também o Afonso e eu tínhamos estado numa tertúlia a falar sobre ele. Muito interessante o que ele fez no Ajax, e agora no Porto é muito interessante. O Tulipa estava a falar dos tais 6, 7 jogadores, e eu há bocado estava a insistir na história, na metáfora da passadeira vermelha. Veremos se em março ou abril esse tipo de jogo assim continua, porque isso também retira esforço, tanto ao Porto como aos outros, não é? Sim. Seria interessante verificar sobretudo depois do Campeonato do Mundo, para o Porto a época já vai a meio, não é? Exatamente. Vai ser interessante ver se isso continua, porque se continuar, claro que sim, é um caso sério, e o Porto, que o ano passado teve quase a acabar em quarto,
acabou em terceiro. É muito interessante ver uma equipa que teve em quase quarto este ano, em agosto, ganhar ao Sporting na casa do bicampeão e assumir-se como candidato, que realmente é por jogo, por golos, por mentalidade. Isso é muito interessante ver. Portanto, o Farioli é uma agradável surpresa, porque por muito trabalho que tenha, o que interessa é no nosso contexto, não é? E está a dar muito, muito bom resultado. E nesse sentido, Afonso, é um clássico que restabelece quase que a ordem natural das coisas. Tivemos um Porto no ano passado muitas vezes muito pouco competitivo e curiosamente houve um Sporting Porto também à quarta jornada. Sim. Em que o Sporting domina claramente. Foi 2-0. 2-0, sim. E pronto, e este completamente diferente, no fundo, sim, quase que restabelece a ordem natural do que tem sido, sim, o futebol português. Se olharmos a um passado próximo, sim, é mais comum nos últimos 20 anos o Porto ganhar do que perder com o Sporting. Mas se bem que o Sporting em casa até tem um registro. Não, mas dizia no sentido de não de superioridade do Porto em relação ao Sporting, mas de o que é que significa para o resto do campeonato. A verdade é que o campeonato, o último campeonato foi atípico nesse sentido, porque tínhamos tido muitos anos de Porto de Sérgio Conceição e alguns até com equipas um bocadinho abaixo daquilo que eram as equipas do Porto que nos lembrávamos, de Rames, de Hulk, de Falcão, etc, etc. Mas era um Porto sempre extremamente competitivo, sempre a lutar ou pelo título ou pelo segundo lugar, sempre ali até à última. E o ano passado a verdade é que a coisa foi estranha. O Porto até começa bem, o Rui falou disso, a ganhar uma supertaça da forma que foi, ainda por cima poder galvanizar aquilo e levar a equipa para outros voos. Mas depois em janeiro o Vítor Bruno tem aquela jornada com o Nacional que parece que pode passar para primeiro, o jogo é adiado, entretanto perde e parece que se desencarrila completamente. A chegada de Anselmi também não melhorou em nada a equipa, mas a ordem natural das coisas no sentido em que este ano parece-me que vamos ter um campeonato a 3, até pela quantidade de dinheiro investido pelos 3, que não é comum. Acho que vai ser um campeonato até final. E com outra coisa, e aqui relembrar aqui as palavras há uma semana, há 2 semanas, do João Pereira, na altura do jogo com o Casa Pia, do Porto com o Casa Pia, que disse, e eu concordo plenamente, que os 3 grandes este ano estão num nível muito superior ao que estavam ano passado. Portanto, eu este ano arrisco-me a dizer que podemos ter um campeonato em que vão-se perder poucos pontos contra os tradicionalmente pequenos e o campeonato até acaba por poder ser decidido nestes jogos e aí o Porto já leva vantagem, não é? Rui, os grandes têm... É normal o valor que têm investido os 3 grandes do mercado, sendo que ainda mais milhões serão investidos no dia de hoje, não é? Pois é, isso todos os dias. Lançou-te a pedra. Todos os dias há um jogador novo a chegar a Portugal. Por 20 milhões, não é? Sim, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E sobretudo quando é o 8º ou 9º reforço. Não é normal, claro que não. Concordo a priori, é essa a ideia que nos transmite, é que serão perdidos poucos pontos e as primeiras jornadas têm dado a entender isso. O Sporting mesmo quando se vê aflito depois goleia, né? Portanto o Benfica é aquele que está mais tremido porque ganhou 1-0 na Amadora daquela forma e 2-1 ao Alverca. Mas de resto vamos ver como é que as outras equipas se concentram, se há que retirar ilações. Por exemplo, o Porto, para mim, no clássico maniatou muito bem o Trincão e o Pedro Gonçalves. Sabe-se lá, o Trincão andou completamente desaparecido do jogo inteiro. Sabe-se lá se as equipas pequenas notam isso e provam essa tática para ver se conseguem também. Nunca se sabe. E depois há a Liga dos Campeões, que é mais prolongada do que a de antes, porque há mais 2 jogos, não é? Sim. Poderá haver cansaço, mas se houver rotatividade, de facto, e não houver aquele 11 sistemático, é claro que os grandes têm uma grande vantagem até sobre aquele quarto grande que eu diria que um dia irá aparecer, como já apareceu o Boa Vista. Que já parece acusar um bocadinho a Europa, o Braga também. Nestas ressacas tem sempre, mais ou menos, tem perdido pontos. E estamos em agosto só, não é? Portanto, isso dá pena. Agora, imagina que os 3 grandes fazem um campeonato extraordinário. Pronto, também é de aplaudir e é de registar que haja competitividade até a última. Acho que o campeonato, uma vez em 2006, acho eu, os 3 estavam para ser campeões na última jornada. Isso é interessante. É claro que o Benfica acho que só podia ser campeão se Porto e Sporting perdessem, mas havia essa hipótese. E o haver essa hipótese já é alguma coisa. Mas sim, com o investimento e com a velocidade de cruzeiro que eles estão, a previsão é essa. Afonso, é o último dia do mercado, não é? Do que se sabe neste momento, o Sporting vai perder o Arder e ganha o Ioannidis para a frente. Sai a ganhar ou a perder com esta troca?
No curto prazo eu acho que sai a ganhar. O Arder é um jogador com um potencial tremendo, tem características que não são, não digo treináveis, mas por aí, que é aquela capacidade física quase aberrante, no bom sentido, que o jogador tem, ou seja, tem uma capacidade enorme de procurar as costas, os defesas encostam e muitas vezes são os defesas que levantam voo após o encosto. Mas é um jogador que depois também tem algumas lacunas imediatas, ou seja, que podiam ser coisas corrigíveis no longo prazo, mas para já, para dar garantias, que é tem aquela necessidade muito grande de marcar golo e parece que enquanto não marca golo não vem mais nada à frente, nem colegas, nem adversários, nem ninguém. Portanto, sempre que apanha a bola, remata, esteja na área, esteja no meio campo. E eu acho que isso por um lado mostra confiança e mostra querer e mostra atitude, mas nesse sentido o Ioannidis é um jogador muito mais experimentado, muito mais capaz de oferecer outro tipo de coisas ao Sporting, até em associação, a combinar com outros jogadores. Pode incluir-se no 11 com o Soares. O Soares também já mostrou que é um jogador que pode partir a partir da esquerda, mas em relação ao Arder, não sei o que se passa lá dentro, há uns rumores, mas isso também não me parece relevante. Mas a verdade é que mostrou para mim que no jogo contra o Benfica, da Supertaça, que não ainda é uma solução 100% válida para começar de início num jogo desse grau de dificuldade. E isso também lhe pode ter fechado algumas portas. O Rui Borges não parece ser fã do Arder, ou ter sido fã do Arder desde que entrou no Sporting. O ano passado até chegou a comentar a pouca utilização do jogador. Este ano as coisas parecem não ter mudado. O jogador está à procura de minutos, é legítimo. Tiraste algumas notas, não é, sobre estes dois jogadores que podem chegar ao Benfica e ao Sporting hoje, não é? O Luque Bacchio ao Benfica já cá está, e o Kevin como possível reforço para o Sporting. O que é que sabes destes jogadores? Vou começar pelo Luque Bacchio, que é o que já há confirmação. É um jogador que joga a extremo direito, e normalmente joga a extremo direito, pode jogar muito aberto como por dentro, a pedir a bola entre linhas. É um jogador que é alto para extremo, ou seja, não estamos a falar de um jogador de espaços muito reduzidos, no sentido em que não é aquele driblador estonteante que consegue mudar de direção com toda a facilidade do mundo, mas tem uma capacidade para mim, é canhoto, tem uma capacidade para mim que é extremamente relevante, tem uma capacidade de definição incrível. Aliás, ele é o homem das bolas paradas do Sevilha, tem um pé esquerdo muito bom a nível de remate, cruzamento, último passo, decisão, e eu acho que é aí que ele é capaz de se destacar. Vamos ver como é que o Benfica muda aqui a estrutura, porque isto à partida ou implica o Luque Bacchio partir na sombra de Auschwitz, ou Auschwitz passar para o meio campo, ou até eventualmente para a lateral direita. Tulipa, antes de fecharmos esta página de futebol de clubes, tivemos as primeiras 4 jornadas. É cedo para tirar conclusões, ou temos já algum dos 3 na frente a destacar-se? Sim, eu julgo que ainda é cedo. Agora, o que me parece a narrativa que estavam a descrever é isso mesmo que acontece. 3 investimentos altos das 3 maiores equipas de Portugal, plantéis com muitas soluções, mercado, ou seja, entrarmos em competição e os jogadores a serem sempre falados para poder sair, e isso não perturba a dinâmica da equipa. As equipas têm apresentado qualidade no seu jogo, quando o que se pede é que, quando começas as tuas competições, é que haja um pouco mais de estabilidade. Isso não tem acontecido, mas as equipas têm mostrado qualidade no seu desempenho em todos os jogos e portanto, perspectiva-se um campeonato muito interessante. Eu também achava que o Sporting de Braga pudesse andar ali um pouquinho também encostado já nesta fase às grandes equipas, mas também percebo que nós aqui tivemos agora esta oportunidade também de jogar play-off de Conference, a Liga, e nós focámos-nos muito naquilo que é essa competição e muitas das vezes não estamos ainda, enquanto treinadores, com o conhecimento exacerbado daquilo que é os nossos jogadores, daquilo que são os jogadores que chegam também, não os conhecemos bem e vamos perdendo ali algumas coisas e algumas intenções que às vezes no campeonato, nas competições internas, fazem mal. Nós, por exemplo, o primeiro jogo do campeonato praticamente jogamos com 9 jogadores diferentes também aqui. O Braga tem alternado isso e também tem pesado um bocadinho
naquilo que é o desenrolar do processo evolutivo da equipa. Mas eu acho que são 4 equipas que, na minha opinião, estão a um nível muito diferente das outras portuguesas, e eu perspectivo claramente um campeonato desafiante este ano, porque equipas com qualidade a quererem jogar bem, ou seja, nós vemos que há uma intenção muito boa das três equipas grandes de terem um jogo apelativo, um jogo ofensivo, um jogo também intenso, quer nos momentos ofensivos, quer defensivos, e portanto está-me a surpreender o campeonato neste momento. Fechamos então esta página do Futebol Clube. Segue-se uma pausa para as seleções. Portugal vai arrancar o apuramento para o Mundial 2026 depois de ter vencido a Liga das Nações. A seleção está no grupo F com Arménia, Hungria e República da Irlanda. O primeiro jogo é este sábado, precisamente na Arménia, e faz um segundo jogo ainda este mês, na próxima terça-feira, contra a Hungria, também fora. Rui, o saldo de Portugal contra a Arménia nem sequer é muito positivo. Portugal empatou 2 jogos, em 96 e 2007, okay, e ganhou mais recentemente no apuramento para o Euro 2016. Recordas algum destes jogos contra a Arménia fora? Aquele da Arménia não foi um hat-trick do Ronaldo? Não tem. Foi um 3-2? Sim. Não foi? Certo. Lembro-me desse jogo. É que há um gol que é uma assistência do Rui Patrício, não é? O Rui Patrício pontapé à bola, assistência. Esse gol não é, um dos golos não é quase no fim, o 3-2? Possível. Eu tenho ideia. Sim. Se calhar estou a confundir com os jogos, mas tenho ideia que um dos golos é quase no fim. Sim, mas é um adversário que a priori a gente encolhe os ombros, né? Isto é fácil, mas depois não é. Mas é um grupo acessível, claro, e não é por termos vencido a Liga das Nações, é porque sim. E agora há muito mais hipóteses, há muito mais países. Sem dúvida que Portugal é favorito ao primeiro lugar e é favorito até se quiser ganhar os 6 jogos, ganha, não é? Às vezes é uma questão de ver, de disposição. Estes são bidons ou não são, não é? Entrar em campo com essa mentalidade. Mas Portugal entrará sempre em campo para ganhar. Isso aconteceu na Liga das Nações e foi interessante ver, tanto com a Alemanha como com a Espanha. E com a Arménia também assim será. Também a estatística no jogo de terça-feira com a Hungria, por exemplo, nunca perdemos na história com a Hungria. Portanto, isso também é um dado que nos dá sempre avanço, mas imagine-se que nunca tínhamos vencido a Hungria. Não interessa, não é? Porque agora em 2025 claro, íamos ganhar, porque sim, a mentalidade é aquela. Sim. Os jogadores são fantásticos, até acho que às vezes, se convocássemos outros 25, daria para ganhar. Há muito material humano, também o havia no tempo do Tulipa jogador, por exemplo, não é? E é muito interessante perceber agora e o Tulipa está na Arménia, o que é que eles pensam de nós, não é? É isso, e ninguém melhor para falar disso do que o Tulipa, que está a treinar o FC Ararat na Arménia. Mas tinhas uma pergunta para fazer ao Tulipa, não é? Eu tenho duas. A primeira é Manuel Jorge da Silva Cruz. E porquê Tulipa e desde quando? Como é que isso nasceu? Não, assim, eu quando comecei a jogar futebol lá na zona por onde vivia, em Avintes. Avintes, ok. Sim, eu era muito magrinho e então cada vez que jogava, quando me tocavam, eu estava sempre a cair e as pessoas começavam a dizer parece uma flor e até que começavam a dizer parece uma tulipa, está sempre a cair e não sei o que, não sei o que mais. Depois eu comecei a jogar afiliado no clube da minha terra, o Futebol Clube de Avintes. E as pessoas começaram, ele é o Tulipa, aquele que jogava lá num campinho, que tinha lá perto de casa, não sei o quê, foi por aí. Depois eu fui para o Futebol Clube do Porto e nunca mais saiu. Pois, exato, estou a ver. E outra pergunta... desculpe. Uma alcunha que ficou. Ficou, pois. Sim, muitas vezes isto pega-se e pronto, e fica desde pequeno. A outra pergunta está relacionada com o site 00, diz aqui, pé preferencial direito-esquerdo. É mesmo assim? Eu comecei, isso por acaso é curioso que eu de vez em quando falo isso também com alguns meus jogadores. Eu comecei como extremo esquerdo e utilizava muito mais a perna esquerda e depois fui-me habituando também a jogar com a direita e depois praticamente a direita era a que eu mais utilizava, mas era ambidestro, era tanto passava com a esquerda como com a direita, não era
A Traquilho não era. Muito bem. Olha, já agora, já que estou aqui com uma na massa, só mais uma pergunta. O Tulipa tem 3 jogos, 2 são no Canadá, que é aquele torneio que Portugal ganha no Sky Dome, não é? Com o António O Oliveira. António No Oliveira. início do António. E depois o outro é em março de 96, com a Grécia, pouco antes do Europeu. O Tulipa alguma vez Exatamente. acalentou ir ao Europeu? Passou-lhe pela cabeça? Como é que isso se passou? Sim, nesse período, eu acho que ficaram 24 convocados e depois, ou 26, e saíram 2. Eu fui um dos 2 que saíram. Não sabia. E, Ok. Estava e no foi Belenenses ainda, ou não? exatamente, foi nesse ano. Ok. Fizemos, salvo erro, ao 5º lugar com o João Alves, sim. Ok. Eu acho que foi o ano em que o Porfírio, que era do União de Leiria, Sim, acabou por verdade. ir ao 96. É verdade, sim. Ok. Sim. E ficou triste com a decisão? Como é que foi conviver com esse Claro, corte? claro. Então, fiquei triste, mas tive uma infelicidade. Eu jogava na posição onde jogavam os melhores, onde jogava o Rui Costa, onde jogava o Figo, e é mais difícil de jogar, não é? Ok, pois. Fica Verdade. complicado. E Tulipa, vamos então aí à Arménia, ao jogo com a seleção portuguesa. Como é que se vive o futebol aí? Como é que se vive também a seleção da Arménia? É uma paixão muito grande. Como é que está a ser vivido este pré-match contra Portugal? Sim. Os arménios são muito nacionalistas, gostam muito do seu país e da sua seleção. Vivem muito o futebol. Os jovens, então, masculinos e femininos, gostam muito de futebol, das miúdas. Nós trabalhamos aqui na academia da seleção, o nosso clube, e tem sempre muita gente. Todos os dias tem, acho que sem exagero, são para aí 10 campos ou 12 e os campos estão sempre a funcionar. As pessoas gostam muito do futebol. Depois, pronto, tem esta ligação também emblemática com o Cristiano Ronaldo, né? Toda a gente fala do Cristiano, toda a gente gosta. Já começam também a falar muito do Vitinha isso também é importante, ou seja, aparecerem jovens jogadores também a tornarem-se rapidamente figuras do nosso país e do nosso futebol. Mas difícil encontrar bilhetes esgotaram logo, né? Para si também? Ou vai ao jogo? Exato. Eu quero ir. Eu mandei uma mensagem para o protocolo, que eu até há uns tempos atrás era embaixador, não sei se a nova incorporação do novo presidente e do seu staff se tirou essa posição ou não, mas queria ir. E Tulipa, tem jogadores seus convocados para esta seleção da Arménia? Que moça é que podem fazer a Portugal, que é uma seleção que como sabemos, é muito forte, não é? Assim, Portugal tem um nível completamente diferente. Eu por acaso, o selecionador que entrou agora era o antigo treinador do Pionic. Há 2 semanas treinava o Pionic, ou seja, eles despediram o holandês e foram buscar o treinador do Pionic. E eu, há 3 dias atrás, tive uma reunião com ele. Portanto, nós temos 4 jogadores que vão à seleção e temos mais outros 2 que vão à seleção de sub-21. Os 2 laterais têm alguma regularidade, jogam bastantes vezes. O Camo e o Edgar Gregorian também. Depois temos o Giro e temos o Arthur, que jogou aí no Casa Pia também, que é um avançado. Mas os jogadores têm qualidade. As pessoas não têm... Eu também, quando aqui cheguei, pensava que os jogadores arménios eram bem diferentes. Eles têm muita qualidade técnica, são bons profissionais. Um bocadinho melhorar a exigência e a intensidade também. Porque eles têm uma margem para evoluírem muito grande, porque o nível técnico deles é bom, é muito bom. Rui, antigamente dizia-se que os jogadores do Cáucaso eram os grandes tecnicistas da seleção soviética. Parece manter-se. Era mesmo assim, não é? Estava agora a pensar nisso. Sim, é verdade. Não é fazer um bocado a história na cabeça, não é? E perceber que, de facto, havia grandes referências arménias na seleção da União Soviética, né? Só que depois, quando houve o desmembramento, é que percebemos, este gajo era ucraniano, este era isto, e fazemos as contas de cabeça. E é muito interessante ver que, de facto, a Arménia, quando cria problemas,
não é porque só defendem, é porque também sabem jogar a bola e sabem e respeitam o jogo. E isso é importante. E é por isso que muitas vezes vemos algumas seleções dessa antiga União Soviética a espantar a Europa com alguns resultados interessantes. Mas, obviamente, também é muito interessante perceber que os arménios, embora sejam nacionalistas, e acho que nós sabemos o que é que isso é, não é? O valor do nacionalismo e muitas vezes sei lá, há muitos países que são mesmo, acham-se mesmo os melhores do mundo sem nunca terem ido a uma meia-final do europeu. Tu vais falar com sérvios e eles acham que a Sérvia vai ser campeã do mundo naquele Mundial e tu ficas, calma, não é? Tem grandes jogadores, mas a gente sabe que se estiverem a perder 1-0 ao primeiro minuto, aquilo baralha-lhes a cabeça e acabam com 9. Portanto, são assim desvairados. E é interessante ver isso, e é interessante, por outro lado, perceber que há muito respeito por nós, pelo nome Cristiano Ronaldo e pelo Vitinha. Isto é muito interessante de ouvir, porque, embora o marketing Ronaldo seja fortíssimo, à escala global, é interessante ver que o Vitinha já é falado na Arménia, não é? O marketing PSG também se calhar. Pois, também é verdade, tens razão. É verdade. Tulipa, a Arménia nunca chegou a uma fase final desde o desmembramento da União Soviética, como estava a dizer aqui o Rui Miguel Tovar. Temos aí ao lado a Geórgia, que vive um grande momento, não é? Em termos de seleções, esteve no último campeonato da Europa. Tens ideia se é esse o objetivo, esse salto que a Arménia quer dar também a nível de seleções e até de clubes também? Sim, precisam melhorar a sua formação, claramente. Ou seja, o campeonato este ano são a 10 equipas, mas, por exemplo, temos 2 equipas que jogam num campeonato que jogamos em piso sintético e as condições não são as melhores. Mas a nível de formação também, ou seja, o recrutamento de treinadores que tenham como missão ajudar os jogadores a compreenderem o jogo, ajudarem os jogadores a desenvolverem-se, isso é importante. Porque o jogador tem lá as coisas, tem lá a parte técnica, mas depois precisa de ser também reeducado. Eu tive a oportunidade de estar 10 dias na Geórgia agora, a fazer, nós fizemos lá a nossa pré-época e jogámos contra 4 equipas da primeira divisão. Uma delas foi o Dinamo de Tbilisi. O Dinamo de Tbilisi tem jogadores a jogar na sua primeira equipa de 17 anos, com 17 anos, 16 anos, mas não é são vários. E com muita qualidade. Mas é impressionante, ou seja, eu estou-vos aqui a descrever uma coisa que eu não encontro palavras para ver a qualidade dos jogadores que nós defrontamos. Não são jogadores muito altos, são jogadores, normalmente os alas até são jogadores relativamente baixos, mas muito técnicos, os centrocampistas muito bons com bola, agressivos e com muita qualidade, e os centrais muito bons nos momentos, não só de defensivos, mas de construção. E surpreendeu-me porque, efetivamente, eu não conhecia muito bem, não prestava muita atenção a esse mercado, apesar de achar que a seleção da Geórgia com o treinador francês evoluiu muito e cresceu muito. Mas a verdade é que esta parte do mundo tem uma margem para desenvolver grande e tem qualidade para se desenvolver, na minha opinião. Era o que eu ia perguntar, é um mercado que pode explodir nos próximos anos, como também se tornou um pouco na moda investir nos nórdicos agora e já há alguns anos. O Cáucaso pode ser um mercado, e é um mercado pouco explorado em Portugal e até noutros grandes mercados europeus, mas é um que pode, que está aí ouro por descobrir. Eduardo, eu em relação à Geórgia não tenho dúvidas nenhumas. Acho que a Geórgia quem quiser procurar lá jogadores vai lá encontrá-los porque eles têm lá a qualidade, está lá. Aqui a Arménia tem, por exemplo, eu tenho um lateral esquerdo que na minha opinião, eu até lhe digo que ele parece o Grimaldo, é muito bom. O gajo dribla para dentro, dribla para fora, defende bem, ataca bem, faz golos, faz assistências e eu digo, pá, como é que tu estás aqui? Como é que ele joga aqui? Mas também joga aqui porque também lhe pagam bem, possivelmente, não é? Sim.
e está no seu país, gosta do seu país, e eu digo isto porque eu acho que eles gostam mesmo de viver no seu país e gostam muito do seu país. E gostam que os estrangeiros os visitem e sentem prazer em ajudar os estrangeiros, porque, sinceramente, eu nunca me senti tão bem recebido num clube como estou a ser recebido por estas pessoas. Isso é uma verdade. E eu E, trabalhei sempre no meu país. e voltando aqui um bocadinho ao jogo da seleção nacional, qual é o ambiente que pode, no estádio, que pode esperar a seleção portuguesa? Pode ser um ambiente duro ou como estavas a dizer, um ambiente em que eles gostam tanto da seleção portuguesa e até do Cristiano Ronaldo, um ambiente mais simpático para Eu lembro-me Portugal? desse E qual é a expectativa que eles têm? Há aí alimentam a expectativa que podem tentar eventualmente surpreender Portugal? Eu lembro-me do jogo com a Arménia em que as bancadas, não sei se recordam, que as bancadas gritavam pelo Messi Não, ok. eh, Não, Não para me lembro. perturbar não. o Cristiano. Aí E contra foi aí Portugal. que o Cristiano fez 3 golos, parece-me. Foi. Nesse, É isso, é isso. Não resultou muito bem. Não resultou, não resultou. Mas eu acho o seguinte, eu acho que neste momento Portugal está a um nível que a Arménia não consegue. Ainda por cima, a Arménia está a sair de uma situação de alguma estabilidade com um treinador holandês que esteve aqui há algum tempo, entrar num treinador que começou praticamente esta semana o seu trabalho com a seleção. Eu acho que isso não vai acontecer, ou seja, eu acho que Portugal vai conseguir controlar o jogo, vai conseguir fazer um bom resultado. Agora, as pessoas são loucas e a minha preocupação é perceber onde é que se vai encontrar tanta gente, porque eu acho que as pessoas vão aderir muito ao estádio, porque há muita gente que já falou comigo também, se eu tinha bilhetes, se conseguia bilhetes e não sei o quê, porque os bilhetes esgotaram rapidamente. No primeiro dia, a poucas horas, os bilhetes esgotaram. Porque as pessoas gostam de futebol, gostam também de ver Portugal, sabem que Portugal tem qualidade, é uma das equipas apreciadas a nível mundial, mas gostam muito da sua seleção. E pese embora acharem que não vai haver hipótese, elas gostam muito dos seus jogadores e do esforço dos seus jogadores. E isso é importante. E Tulipa, antes de passar. Força, Rui. Força. Não, mas era sobre a atualidade a tua pergunta, faz? E eu perguntar, exato, Faz. é a primeira vez que o Tulipa está a treinar fora do país e na Arménia, de todos os sítios, quase do outro lado do mundo. Porquê agora emigrar e como é que está a correr? Não, pelo seguinte, eu quando voltei a treinar na primeira divisão, que era um dos meus objetivos, eu acho que as coisas me correram muito bem. Eu acho que no Vizela nós jogámos com uma qualidade muito boa. Eu não consigo ver e querer jogar de outra forma. Eu gosto que as equipas joguem bem, gosto que as minhas equipas tenham bola e quando não tenho eu fico doente. Mas nem sempre é isso que acontece na primeira divisão. Agora aqui acontece mais vezes. Mas, e então, quando se me deu essa oportunidade, as coisas funcionaram muito bem. Depois eu não continuei no Vizela porque eu sou de uma geração que não aceita muitas coisas e eu também gosto de dormir porreiro, não gosto de ficar na almofada e não ficar a pensar em determinadas coisas que não têm muito a ver comigo. E optei por arranjar uma solução de sair. E quando saí as coisas também voltaram a correr bem. Eu acho que o meu marido me estava a fazer um bom trabalho, no Torriense fiz um bom trabalho, até que comecei a pensar que se não era a altura de me desafiar, ou seja, de procurar outra solução que não fosse o meu país. E por acaso, uma das primeiras opções que surgiu logo quando saí do Torriense foi uma equipa da Arménia. Mas eu, como não conhecia muito bem o país, eu falei com o meu agente e disse, melhor não. Depois falámos também com equipas da Arábia Saudita, da Liga 2, e eu não fiquei muito convencido, também com a conversa, mas comecei a ver o campeonato daqui. E achei interessante 3 ou 4 equipas, achei que 3 ou 4 equipas jogavam com qualidade e podiam jogar muito bem para subirem divisão na Liga 2 em Portugal ou para lutarem pela permanência em
Portugal. Quando me surgiu a oportunidade, eu falei com as pessoas, expliquei o que é que precisava, o que é que queria, qual era o meu objetivo, não é? E pronto, estamos aqui, estamos a começar o nosso processo de trabalho. Temos recrutado gente jovem, temos trabalhado também com muitos jogadores da Arménia. Somos possivelmente, a seguir ao Bekamá, que é a equipa do Estado que joga só com arménios, nós somos a segunda equipa que mais arménios tem no plantel, e bons, de qualidade. E, portanto, está a ser desafiante para mim. Eu estou a gostar muito porque as pessoas ouvem-me também. Eu gosto muito de ouvir e também gosto muito que me ouçam. E sinto-me bem. Acho que o meu staff também está a gostar desta experiência. Estamos todos muito envolvidos. Queremos desafiar-nos ao máximo para competir e tentar ganhar, porque o NOA tem um investimento completamente diferente do nosso. Com muitos jogadores que vieram de Portugal, não é? Sim, mais da Primeira Liga. Nós este ano recrutámos aqui também alguns jogadores em Portugal, mas mais Liga 2, não é? O NOA não, tem o Gonçalo e o Helder, que eram da Primeira Liga, do Vitória, e outro do Farense. Depois também tem alguns croatas, porque eles mudaram. O Rui Mota saiu, foi campeão e saiu, e veio um treinador croata também, ou alguns jogadores croatas da primeira divisão e da Austrália. É um investimento diferente. Isso não quer dizer que depois, que quando jogarmos, eles tenham que nos ganhar. Isso depois é o nosso saber, é a nossa qualidade, que depois tem que defrontar também um outro adversário que também tem qualidade. Porque, mais uma vez, também foi bom para o país, porque nós fomos eliminados pelo Sparta de Praga agora antes do play-off da Conference League. Dois jogos muito bons nossos e também muito bons por parte do Sparta de Praga, que para mim é das melhores equipas aí, dessas ligas que não se ligam muito, mas que têm bons jogadores. Acabou por ir buscar um jogador ao ABS por 4 milhões de euros, não é? O mercado. E eu acho que o NOA parte uns pontinhos à frente de nós e de outras equipas, mas a Liga está-se a tornar muito mais competitiva. Está a haver bom investimento por parte de pessoas individuais aqui do país com dinheiro, a investir nos clubes, a investir no futebol, e portanto já há aqui 5, 6 equipas que conseguem competir muito bem entre elas. Isso é bom para o campeonato. Esses pontos que o NOA também vai ganhar outra vez são interessantes, porque ajuda depois a Liga Arménia a ter sempre 3, 4 equipas a poderem entrar, 2 no play-off logo de Conference League, uma na Liga Europa e uma no play-off de Champions. Rui, não sei se tinhas mais alguma... Tinha uma pergunta. Há bocado o Tulipa falou em estádio cheio na Arménia-Portugal, naquele Arménia-Portugal, e eu lembrei-me, bateu-me o ano 91 e a final do Mundial, Portugal-Brasil. E a minha pergunta é, como é que o Tulipa, e eu disto não sabia, o Tulipa entrou aos 9 minutos e saiu aos 70. A minha pergunta tem a ver com, o Tulipa tinha a ideia que ia jogar esse jogo, e se tinha a ideia que depois de ter entrado e de ser um suplente surpresa, digo eu, aos 9 minutos, tinha a ideia que ia sair. E como é que se fica? Não, eu não tinha ideia, era que o Roberto Carlos corria tanto. É que o Tulipa entrou para o lugar do Nelson, foi? Pois, eu era médio e entrei para o lateral direito. Ok. E depois apanhei era o Luís Nunes, que jogou no Benfica, o Paulo e o Roberto Nunes, Carlos, que o jogava... avançado, ok. Paulo Nunes, exatamente. Sim. Paulo Nunes e o Roberto Carlos. E eu também não gostava muito de correr, na verdade. Mas aí correu. Para a frente. Aí tive que correr muito. Corri tanto que esgotei. Ok, está bem. E o professor tirou-me para, salvo erro, meter o capuz. O capuz, é verdade, sim. E o Tulipa viu os penaltis, como é que se via um desempate de penaltis? Agarrados uns aos outros no meio campo, no banco de suplentes, como é que era? Sabe, no outro dia eu estava aqui também na Arménia. As pessoas conhecem as pessoas que foram emblemáticas em Portugal, e o treinador, o antigo treinador da Sub-21 da Arménia,
chamou-me para conversar comigo porque sabia que fui treinado pelo Carlos Queiroz. E então começámos a falar, a perguntar-me coisas, como era o treino, como era isto, como era aquilo. Eu disse, olha, o treino, há 30 anos atrás, nós treinávamos uma coisa no clube, chegávamos à seleção, treinávamos completamente diferente, e quando chegávamos ao clube, queríamos que o clube treinasse como nós treinávamos na seleção, e era impossível. Então eles começavam-nos a chamar, olha, chegaram agora os queirozinhos, pensam que sabem tudo e não sei o quê. E a verdade é que nós, nesse tempo, estávamos muito à frente, muito avançados já. Sabíamos muito do futebol, sabíamos muito do jogo, e depois tínhamos uma coisa que era, num campeonato, nós preparámos o campeonato, tivemos, salvo eu, 6 meses, 5 ou 6 meses juntos. É verdade, sim. Nós conhecíamos-nos muito bem, e isso é fundamental, ou seja, no futebol, o futebol é uma coisa de relações, não é? Um jogo de relações. Se nós olharmos para o extremo que joga à nossa frente e eu levanto a cabeça e ele já sabe que a bola que está livre é para ele atacar espaço, é muito fácil de compreender as coisas. E quando eu baixo a cabeça é porque tenho pressão e ele precisa de um apoio curto, isso é muito fácil. Nós aprendemos muito com o professor e connosco, entre nós. Aprendemos muito porque nos dávamos bem, queríamos ganhar e não queríamos ganhar a penaltis, como o Rui Miguel estava a falar. Queríamos ganhar no tempo útil do jogo, mas sabíamos que do outro lado tínhamos uma equipa incrível também, porque o Brasil tinha Elber, tinha o Roberto Carlos, tinha uma série de jogadores incríveis e nós, foi nisso, foi na união, foi na qualidade de interpretação do jogo, nas alterações às vezes, também que eu já estava sem gás e eles estavam a passar por mim de todas as formas no corredor direito e o professor teve que fazer ali um ajustezinho, mas ganhamos e isso teve um valor muito importante, a vitória de Riad e de Lisboa, para o nosso futebol, porque era muito difícil com 18 anos ou 19 anos entrar nas primeiras equipas da primeira e da segunda, e isso abriu-nos muitas hipóteses. Eu sei que eu com 18 anos joguei no Rio Ave e com 19 já joguei no Passos da Ferreira na primeira divisão. Ok, claro. Claro. A minha pergunta dos penaltis tinha a ver onde é que o Tulipa viu, se foi no banco de suplentes, se foi no meio campo, como é que era em 91? Nós abraçávamos todos, porque isso Ok. era cultural. Ok, No muito bem. Carlos Queiroz. Muito bem. Abraçávamos todos, ficávamos todos juntos, a nossa energiazinha toda ali, e corria sempre bem. A verdade é que eu não me lembro, só me lembro de jogar uma final de sub-21, que foi o Orlandini que marcou O gol de ouro, não é? O gol morte súbita, não é? gol. E uma meia-final de um campeonato de sub-17 na Escócia também, que perdemos na meia-final injustamente. Por o resto nós ganhávamos sempre. Yeah. Na verdade é que isso acontecia muitas vezes também. Pois. Muito bem. E antes de terminarmos, volto só aqui ao Afonso e volto a buscar o tema da seleção portuguesa. Independentemente do adversário, o Portugal num grupo com República da Irlanda, Hungria e também a Arménia, é um grupo que Portugal tem e deve ambicionar vencer os jogos todos? Sim, quer dizer, a partir do momento em que o apuramento esteja garantido, acho que pode haver uma rotação até para se perceber a possibilidade de renovação pós-mundial. Os indicadores são todos bons, ou seja, a qualidade da seleção, o que vem antes, a vitória na Liga das Nações, a qualidade do grupo também, em que Portugal é claramente favorito, e depois há aqui outra coisa que também é importante realçar, que é o Roberto Martínez, é muitas vezes criticado aqui e ali, mas em fase de apuramento ele é quase exímio. Lembro-me que a Bélgica fez uma fase de apuramento, já não me lembro se era Euro ou se era Mundial, de 10 em 10 vitórias em 10 jogos. Com Portugal não sei se chegou a fazer Acho que empata um. Empata Tenho um, ideia que empata um. que é possivelmente o último ou o penúltimo, é na última jornada, mas é naquelas duplas ou triplas jornadas. Mas a verdade é que desde que Roberto Martínez está em Portugal conseguimos sempre apurar-nos, e nós que éramos enormes fãs dos playoffs íamos sempre jogar, apanhámos a Suécia 2 vezes, acho eu.
Agora conseguimos apurar-nos com relativa facilidade. Isso tem a ver com o aumento também da qualidade individual dos jogadores, mas também com talvez levar um bocadinho mais a sério deste tipo de fases. E parece-me que mais para a esquerda, mais para a direita vai-se fazer. Rui, só mesmo para fecharmos, são os primeiros jogos da seleção desde a vitória da Liga das Nações, que até parece já ligeiramente esquecida, nem se falado muito dessa conquista, mas é uma seleção em crescendo para o Mundial 2026? Acredito que sim, acredito que a seleção, ao ganhar a duas seleções fortes, como a Alemanha e a Espanha, conseguiu até impor respeito não aos outros, mas a nós mesmos, porque eu lembro perfeitamente que a descrença na viagem para a Alemanha era que Portugal ia acabar em quarto. Já se falava do despedimento de Roberto Martins. Pronto, já para não falar disso, mas a crença popular estava muito, muito por baixo, e eu achei curioso, volto a falar da tertúlia com o Hélder Cristóvão, e o Hugo, que estava no teu lugar, fez-lhe a pergunta, e o Hélder disse aquilo que eu pensava, que era, não, Portugal tem que entrar para ganhar a Alemanha. Eu não quero saber se é em Munique ou... É para ganhar. E é esse o espírito, porque primeiro a Alemanha não impõe assim tanto respeito, e viu-se no jogo, né? Marcou primeiro e Portugal até conseguiu desconstruir a Alemanha de uma forma até bastante simples. E depois, porque de facto somos muito bons em muita coisa, e muitas vezes, e este muito utilizado muitas vezes é a propósito, parece que não queremos, ou estou a falar de fé, ou de capacidade de pensar mais alto e mais além. E Portugal tem uma seleção tão boa, que eu até falei nesse dia de ter medo da própria sombra, que é uma coisa que sempre me chateou na seleção. A seleção muitas vezes não passa porque tem medo da própria sombra. É verdade que às vezes o adversário também merece o reconhecimento, né? E eu lembro-me a meia-final do Europeu 2000 com a França, a outra meia-final com a França do Mundial 2006, a França, jogador a jogador, era melhor. Não vou dizer muito melhor, mas era melhor. E o jogo também foi melhor naqueles dois jogos. Mas Marrocos agora, mais recente, sim, fica isso. Ali aquele amargo de boca. Não? É isso. Há jogos que me ficam atravessados por isso, por não saber dar a volta ao texto. Às vezes porque entramos já mal, ou outras porque a meio do jogo parece que desligamos ou parecemos que não conseguimos jogar para a frente. E isso chateia. E isso não aconteceu na Liga das Nações. Aconteceu o contrário, que é reagir ao gol da Alemanha e reagir aos dois da Espanha. E isso é muito importante. E, portanto, espero que essa tendência se mantenha agora. Não quero com isto dizer que o Mundial vai ser a abrir, porque o Mundial é muito específico. Viagens, viagens, jogos com calor, jogos sem calor. Se ficarmos outra vez em Saltilho, vai ser uma dor de cabeça. Portanto, vai ser muita coisa junta. É preciso, em grandes provas, é preciso ter calma. Agora, numa fase de qualificação com estas equipas, não podemos ter calma. É prega fundo e ganhar os 6 jogos. Ainda por cima, são 6 jogos, isto começa agora e acaba em novembro. Portanto, é tudo muito apertado. É mesmo, siga a viagem. O Mundial é diferente, mas a ambição e não ter medo da própria sombra, acho que são os condimentos necessários para pelo menos sentirmos bem connosco próprios. Tipo, olha, jogámos bem, entregámos-nos totalmente, mas não deu, não é? Pronto. Tulipa, Portugal está a perder o medo da própria sombra? Sim, eu acho que estes novos jogadores, a nova geração, têm um comportamento diferente. Confiam muito neles, estão, às vezes até exageradamente. São muito confiantes, não têm medo de jogar. Por exemplo, nós vemos em campo o Francisco Conceição, vemos o Neto, vemos o Rafael Leão, eles querem jogar para a frente, querem divertirem-se, querem atacar. Pitinha, Neves, João Neves, são nova geração. Nós, uns anos atrás, era um bocadinho como o Miguel estava a dizer. Parece que nos travavam um bocadinho. Começavam sempre a falar dos outros primeiro. Não, nós temos que olhar para a nossa real capacidade. E a nossa capacidade é grande. Fomos capazes de ir à Alemanha e ganhar, fomos capazes de jogar uma final com a Espanha também. Há jogos que até podemos ser melhores e não ganhamos, mas isso é próprio do jogo. Agora, convencidos do nosso potencial, e temos boas gerações aí outra vez a despontar, porque nós temos muita qualidade no nosso futebol.
Ficamos por aqui. Muito obrigado, Tulipa, Rui Miguel Tovar e Afonso Cabral pela vossa participação. Terminamos aqui mais uma edição da Tertúlia Bola Branca, que está disponível no site da Renascença, no YouTube e também em todas as plataformas onde ouvem podcasts. Um abraço e até para a semana.